Olá pessoal, vamos dar início agora à unidade 2, que fala sobre os tipos de produção científica. Especificamente, vamos nos debruçar hoje sobre o estudo da seção 2.1, já conceituando pesquisa, certo? A partir de agora nós vamos mais detalhadamente mostrar algumas ferramentas que são necessárias para podermos elaborar o nosso trabalho científico. Vamos falar sobre pesquisa, sobre o que é pesquisa, em como aplicar a pesquisa como um instrumento que vai melhorar a nossa prática profissional, né? Vamos também aprender como fazer o nosso texto científico, né? A redação desses textos científicos, estratégias para armazenar informações, resumos, resenhas, apresentação de trabalhos acadêmicos, fichamento. Tudo isso nós vamos falar nessa unidade. Então é uma unidade muito importante porque nós vamos começar a entender o que é a pesquisa. E nessa unidade nós temos alguns objetivos para alcançar. São eles: objetivo geral, desmistificar a pesquisa, apropriar-se das formas de seleção e organização de textos para serem utilizados na elaboração do texto científico. Nós vamos também apropriar-se adequadamente do discurso alheio por meio de resumo, resenhas, citações, certo? Fichamento. E temos como objetivo específico conhecer as etapas da pesquisa científica, né? Esses objetivos específicos nós vamos ver nessa seção 2.1. Vamos conhecer as etapas da pesquisa científica, compreender as formas, como nós vamos levantar e organizar as informações, como nós vamos organizar as fontes de informações que vamos utilizar no estudo, elaborar resumos e resenhas também. Então, nessa unidade nós temos muita coisa para fazer. Mas vamos lá, vamos começar. Hoje e sempre, né, nós acostumamos a palavra pesquisa, né? Tá, se eu quero sair, vou pesquisar qual a roupa que fica melhor em mim. Eu quero fazer um prato específico, vou pesquisar na internet como se faz esse prato, né, o passo a passo desse prato. Quero comprar um carro, vou pesquisar qual carro que melhor se adequa às minhas necessidades. Vou viajar, vou pesquisar pacotes de viagem, enfim, já virou pesquisa um conceito senso comum, né? Então, pesquisar no senso comum sem nenhum rigor científico significa que é buscar informações sobre alguma coisa, certo? E aí vamos definir critérios para essas melhores escolhas, ok? Então existe, de logo, um entendimento no senso comum popular sobre o que seja pesquisa, sobre o que é pesquisa. Já do ponto de vista científico, uma atitude científica, no conhecimento científico, como já falado com vocês, pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático, concatenação de ideias, um procedimento sistematizado, certo? Que visa construir conhecimentos. Isso significa o quê? Buscar informações e também dados, né, que vão permitir a gente compreender um determinado objeto de estudo, ok? E aí existem muitas definições de pesquisa, né? Vamos ver algumas aqui. Lubin afirma: a pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Olha que interessante. A pesquisa científica como uma atividade que ela vai visar o quê? Dar resposta aos problemas que são apresentados em qualquer área do conhecimento humano, certo? É a forma de construir conhecimentos científicos. Isso é pesquisa, ok? Vamos avançando.
A pesquisa sempre deve ser o recurso utilizado para construir e agregar conhecimentos, pois é o meio mais adequado para estabelecer uma base, confiável de resultados. Então, para ter essa confiabilidade, né, a pesquisa o que traz essa base, certo? Vamos lá. E aí a gente pode perceber que a pesquisa científica é um procedimento que vai utilizar de várias metodologias, certo? Para construir o conhecimento. E aí, lembrando, conforme Richardson determina, o método científico é o caminho da ciência. Lembra que a gente falou que é método lá na primeira aula? Então, método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico, ok? Então, fazer pesquisa é o quê? O que seria então fazer pesquisa? Fazer pesquisa é investigar um assunto de interesse e relevância, observar os acontecimentos, conhecer com profundidade, utilizar método científico, né, que nós acabamos de falar aqui agora, que método científico é o que? É o caminho para se chegar a um objetivo, certo? Então, o método científico é o caminho que vai nos levar ao objetivo, certo? Responder às questões que surgem no decorrer do estudo, descobrir respostas, ter curiosidade constante. Enfim, busca. Fazer pesquisa é ter curiosidade sempre. Mas voltando aqui no método científico, nós temos que cada área científica tem um objeto e tem um método próprio, certo? Hoje nós estamos vendo as áreas cada vez mais fragmentadas, cada vez mais específicas, né? Onde nós podemos encontrar diversas especialidades. Exemplo, um médico ortopedista que cuida da mão esquerda ou da mão direita, ou só do joelho, ou só do tornozelo direito, certo? Então, buscam o que? Fragmentar mais ainda para encontrar as mais diversas especialidades para a produção de conhecimentos, né? Uma metodologia própria com vistas, né? Com a finalidade de atender cada especialidade, certo? Avançando. Quando se trata de pesquisa científica, existe uma metodologia própria para construir o conhecimento. E aí, como eu falei para vocês, o método científico é o caminho da ciência para chegar ao objetivo, certo? E, conforme eu estava dizendo para vocês no início dessa aula, o método científico ele é composto de algumas etapas que vão nos levar a respostas dos problemas para, sim, chegarmos a construir o conhecimento, certo? Conforme eu falei para vocês, mesmo considerando a complexidade das pesquisas, é comum a todas percorrer uma estrutura, certo? E essa estrutura, qual seria? Estabelecer objetivos, depois desenvolver um modelo que está sendo estudado, coletar informações, recorrer a dados já pré-fixados, validar o processo, certo? Modificar se o modelo estabelecido não corresponder aos dados que foram obtidos, substituir, enfim, em uma enormidade de situações. Ok, galerinha? E método científico, já falei para vocês e ainda a gente reforça porque é um conceito bastante interessante. Método científico é o que? Em Hegenberg diz o que? Método é uma forma de selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas para a ação científica. Assim, enquanto as técnicas utilizadas por um cientista são fruto de suas decisões, o modo pelos quais
pelo qual tais decisões são tomadas depende de suas regras de decisão, ok? Método é o que? É o caminho pelo qual se chega a determinado resultado. E aí nós temos diversos tipos de método. Nós temos o método hipotético, dedutivo, o método indutivo, enfim, uma enormidade de métodos. Aqui tirei como método hipotético e dedutivo apenas a título de exemplo para vocês, né? Ao longo do semestre nós vamos estudar os outros tipos de método, né? Os outros tipos de caminho, ok? Mas aqui eu selecionei um para a gente poder ter uma melhor análise. Nós temos o método hipotético dedutivo, também conhecido como método de tentativa e eliminação de erros. E ele é formado por 3 etapas: problema, solução, teste de falseamento. Primeiro é o que? Problema. Formulação de uma ou mais hipóteses a partir das teorias existentes. Depois, solução, dedução de consequências na forma de proposições. Terceiro, teste de falseamento, tentativas de refutação ou aceitação das hipóteses. Ainda é um método de tentativas e eliminação de erros que não leva à certeza, pois o conhecimento absolutamente certo e demonstrável não é alcançado. Tal método foi proposto pelo filósofo austríaco Karl Popper e tem uma abordagem que busca a eliminação dos erros de uma hipótese. Faz isso a partir da ideia de testar a falsidade de uma proposição, ou seja, a partir de uma hipótese, de uma resposta provisória, estabelece-se que situação ou resultado experimental nega essa hipótese e tenta-se realizar experimentos até negá-la, método tentativa e erro. Assim, a abordagem do método hipotético dedutivo é a de buscar a verdade, eliminando tudo o que é falso. Então, esse método que foi proposto pelo filósofo Karl Popper, ele busca exatamente isso, buscar a verdade, eliminando tudo o que é falso, certo? Então, o que seria um problema? Algo que ainda não podemos explicar, né? Exemplo, como movem os planetas? O que causa a cólera? O que causou a extinção dos dinossauros? Tudo isso são problemas, algo que a gente não consegue ainda explicar, certo? Depois dos problemas, né? Aqui, ó, a ciência é um processo de solução de problemas. Depois dos problemas, nós temos hipóteses, né? Que são respostas provisórias aos problemas. O que seria uma hipótese? A semente de uma nova teoria para resolver o problema. Seguindo exemplos. Ó, perceba que nos problemas nós falamos, ó, como movem os planetas, né? E aqui nós temos uma resposta provisória. Os planetas giram em torno do Sol. O que provoca a cólera? Ó, a cólera transmitida ao beber água contaminada. Como os dinossauros desapareceram, né? Problema. Aqui, ó, os dinossauros desapareceram por uma mudança climática causada pela queda de um meteorito, né? Então, respostas ainda que provisórias ao problema. Que é a experiência, um teste reprodutivo da hipótese. Ó, calcular e observar as posições do planeta, né? Lembra lá da primeira pergunta, vamos voltar ao problema, como se movem os planetas? E aqui nós temos a resposta provisória, ó, os planetas giram em torno do Sol. E agora a experimentação, ou a experiência, ó, um teste reprodutivo daquelas hipóteses, calcular e observar as posições do planeta. Agora nós vamos testar para ver se é realmente isso. O que causa a cólera? Ó, analisar a conexão entre as fontes de água potável e os casos de cólera. Perceba que agora nós estamos fazendo testes reprodutivos daquelas hipóteses, né? Reprodutíveis daquelas hipóteses. Terceiro, sobre os desaparecimentos dos dinossauros. Encontrar evidências para o impacto do meteorito, né? Que pode ter dizimado os dinossauros. Então, o que é a experiência é testar as hipóteses, né? Então nós temos o problema, as hipóteses e agora o teste dessas hipóteses. Então como seria um método científico na prática? Hipóteses precisam ser refutáveis, combater com argumentos. Experiências precisam ser reprodutíveis. Os resultados eles precisam ser comunicados. Os métodos e resultados precisam ser criticados, né? Lembra que nós falamos que uma característica do conhecimento científico criticável, né? Ou seja, passivo de crítica, né?
tendo em vista que eles vão ser comunicados, eles vão estar disponível a todos, então obviamente eles vão poder ser criticados. Assim se cria uma teoria. E vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui no livro, para vocês poderem pesquisar também, que nós temos aqui os elementos do método científico. Né? Nós falamos de alguns elementos agora há pouco e vamos falar de outros elementos aqui. Primeiro elemento do método científico, a observação. Nós falamos ali do problema, hipótese e testes, os mais importantes para a gente começar a entender agora todos eles, né? Todos os elementos. O primeiro elemento nós temos que é a observação. E ela pode ser considerada a etapa inicial do método científico. Certo, pessoal? A etapa inicial do método científico. E aqui, o que seria a observação? Né? O que pode tirar de observação? A observação pode levar a um estudo científico, certo? Observar os fenômenos e ficar atento como eles estão acontecendo na sociedade, certo? Ao seu redor também. Então, interessante que a observação pode levar a esse estudo científico. Nós temos depois a formulação de um problema, como falei para vocês naquela hora, né? Como se deu a extinção dos dinossauros? O que provoca a cólera, né? O problema está relacionado ao que você observou, O problema está relacionado ao objeto de sua observação. Lembra aqui primeiro observação, depois problema, né? E o problema está relacionado sempre ao que você observou, ok? Para melhor formular um problema, orienta-se que se faça na forma de pergunta, ok? Depois nós temos o outro elemento do método científico, que é o levantamento de informações referenciais, que é o quê? Vamos obter as fontes de informações sobre o assunto. Vai ser uma pesquisa bibliográfica, nós vamos pesquisar em livros, em jornais, em periódicos, em artigos científicos, né? Em monografias, vamos pesquisar na internet, né? Então, para se ter esse levantamento de informações e também o estudo científico, é necessário que se tenha a busca por esses materiais, né? Por levantar essas informações referenciais. Depois nós temos a formulação das hipóteses, que são respostas provisórias, respostas preliminares ao problema que foi colocado. Então, nós temos aqui agora respostas a essa formulação do problema aqui, ok? Então, essa resposta provisória é por quê? Porque precisa ser testada para ver se realmente ela responde ao problema elaborado. Nós acabamos de falar que após a formulação das hipóteses, nós temos os testes. E esse elemento é chamado de predição, que é o que? Onde a hipótese é testada. É o meio pelo qual, né, é o meio formal de testar uma hipótese, ok? Nem sempre isso acontece, certo? Vamos lá. Depois nós temos a experimentação, que é outra etapa do método científico, que estabelece o que é a manipulação e a comparação dos resultados. Lembra que nós falamos aqui, da experimentação, aqui, experimentação, que estabelece a manipulação e a comparação de resultados. Então, isso é bastante comum em algumas áreas da ciência, né? No entanto, nas áreas de ciências sociais, nem sempre é como realizar uma comparação por meio da situação de controle. Em geral, o experimento é uma situação de manipulação intencional, cujas variáveis são manipuladas, e haverá um elemento de controle para estabelecer as comparações. E aí, por fim, nós temos a análise. A análise fecha o conjunto de elementos do método científico, uma vez que é a etapa em que se confirmam efetivamente as hipóteses. É aqui que nós vamos confirmar ou não as hipóteses, certo? E aí, se a hipótese for rejeitada? Né? Lembra que nós falamos de uma característica chamada ser falível, né? Conhecimento
científico, aqui, ó, e se a hipótese for rejeitada, né? Quer dizer que houve um erro na etapa, houve um erro na formulação do problema, ó, tá vendo? E aí, será que é possível ou não, né? Aqui, ó, mesmo que a hipótese não seja confirmada, ao contrário, seja refutada, ainda assim se construiu conhecimento para confirmar o caminho que foi escolhido não foi o melhor, mas que com certeza permitiu constatar equívocos, testar outras possibilidades, levantar outras hipóteses. Então, a hipótese foi rejeitada, não há problema, né? Ou seja, ela foi refutada. Nós já fizemos um teste. Nós já testamos uma possibilidade. Vamos testar agora outras possibilidades, certo? Então é importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo de aprendizagem, sempre, certo, pessoal? O que não pode ocorrer, claro, é o erro deliberado, né? Permanecer focado em algo que os estudos e pesquisas já realizados demonstram que não vai levar a uma resposta. Né? Eu insistir em algo movido por interesses pessoais, de querer provar uma coisa mesmo que as evidências mostrem o contrário. Então, nós temos já estudos de que pode ser até, né, esdrúxulo, né, o exemplo de que a Terra é redonda, né, e que a Terra gira em torno do Sol. E aí várias pessoas podem dizer que não, vou tentar provar que a Terra não é redonda, que ela é plana, ou que o planeta Terra não gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno do planeta, né? Enfim, não podemos fazer pesquisas que mostram que não vai levar a resposta alguma ou insistir em algo movido por interesses pessoais, ok? Vamos lá. Avançando, nós já falamos sobre o método científico na prática. E aqui nós temos o quê? Um resumo, observando a realidade, o que? Observação. Você constata um problema, outro elemento, transforma em uma pergunta, outro elemento, né? Pergunta o que? Para delimitar melhor o problema. Em seguida, nós temos o que? As fontes e informações, certo? Para melhor compreendê-lo. E assim, munido de maiores esclarecimentos, vamos elaborar o que? Uma resposta provisória, ok? Uma resposta provisória para esse problema. Essa resposta é provisória por quê? Porque ela vai ser o que? Testada, vai ter experimentação, vai ter um teste para ver se realmente ela responde ao problema que foi elaborado. O método científico começa com o quê? Com a observação, repetindo, começa com a observação. Quando não se encontra respostas, identificamos o que? Um problema, cuja solução deve ser procurada. Prossegue-se com a criação de hipóteses de resolução do problema. As hipóteses, quando comprovadas pela experimentação, vão levar o que? A uma solução do problema, podendo se transformar em leis ou em teorias. Ok, pessoal? E aí nós temos que a ciência, a ciência que é importante. A ciência é uma forma de conhecimento que busca explicar os fenômenos por meio da demonstração, da evidência e da prova. Então, a ciência é uma forma de conhecimento que vai procurar responder, né, dar respostas, explicar os fenômenos por meio da demonstração, da evidência e da prova, conceitos do conhecimento científico. Para isso, ela vai utilizar o quê? Do método científico e suas etapas, nós acabamos de falar nessa aula, com garantia de que suas conclusões sejam o mais próximo da verdade possível, sempre em busca, pessoal, da verdade. Isso pode ser aplicado a qualquer área do saber e em muitas situações profissionais, ok? Então, bem interessante, porque a ciência ela o que? É a forma de conhecimento que busca explicar os fenômenos, certo? E aí nós temos também que o método científico não é um privilégio de poucos,
né? E não deve ser utilizado somente por cientistas em situações de laboratório, por exemplo, certo? A ciência não se reduz a isso. Ciência é o que, ó, forma de conhecimento que vai buscar explicar os fenômenos por meio da demonstração, certo? E aí nós temos que a pesquisa é a forma de construir conhecimentos, né? Por meio dela, né, por meio da pesquisa e do método científico, é que nós vamos encontrar, buscar as respostas para diferentes situações observadas na realidade objetiva, né? E que se constitui como um problema, certo, pessoal? Ok? Então, tudo que se é desenvolvido é fundamental para a resolução, né, desses problemas, né? Começamos lá com a observação, depois nós temos a formulação de um problema, hipóteses, teste das hipóteses, experimentação, certo? Para chegarmos na análise, né? E aí vamos transformar em leis ou em teorias ou descartar, ok? Então, fica claro que a ciência está garantida, né, como uma forma de construção de conhecimento, né, que, embora não possa responder tudo o que se propõe, trabalha de modo a alcançar o que? Respostas plausíveis e que possam ser comprovadas, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, bem tranquila, bem fácil, bem pequena, né? Vocês podem consultar, ó, o livro digital de vocês, né, o KLS. Nós temos, ó, todo o assunto descrito dessa aula, bem fácil, bem tranquilo. Sugiro também a bibliografia complementar, conforme indicado em sala de aula. Eu vou estar enviando também um texto, ó, o nome do texto é o que? O Frágil Império da Ciência, de Cláudio Moura e Castro, certo? E aí eu quero que vocês respondam essa atividade, né? Respondam essas perguntas. Ó, com suas palavras, o que compreendeu sobre o texto? Na visão do autor, é possível alcançar desenvolvimento sem pesquisa? Para o autor, qual é a importância do método científico? Quando os alunos da graduação produzem conhecimento, estão colaborando com o desenvolvimento científico da área? Então é interessante que vocês respondam essas questões com um texto que vai ser disponibilizado no ambiente virtual de vocês, ok? Depois nós temos também, ó, algumas perguntas para ser respondidas. Perguntas estas, pessoal, ó, constante aqui do livro de vocês, certo? Ó, vocês podem responder aqui no livro, ok? Certo? Então, bons estudos, boa aula, até a próxima.